Tive o privilégio de nascer e crescer num lar evangélico e desde criança eu ouvia ênfases a respeito do poder do sangue de Jesus. Demorei para entender o que realmente isso significava, embora já pudesse constatar na prática. Cultos onde cantávamos sobre o poder do sangue de Jesus, percebíamos quantas manifestações de endemoniados aconteciam. Meus pais nos ensinavam quando com medo a clamar pelo sangue de Jesus. Mas qual é a razão disso? Esse é o assunto da nossa conversa. Nos próximos minutos nós vamos entender um pouco mais o que a palavra de Deus ensina sobre o assunto. Fique comigo. Estou hoje em Porto Seguro, Bahia, lugar do descobrimento do Brasil, passando para trazer uma palavra ao seu coração. Apocalipse capítulo 12, verso 11 diz assim: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Quando olhamos para essa declaração, eles o venceram, a quem a palavra de Deus se refere? No versículo anterior, a Bíblia está dizendo que foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Em versículos ainda anteriores, temos clareza quem é o acusador dos nossos irmãos, porque o texto se refere a Satanás, ao diabo. A pergunta é: como é possível vencer a Satanás pelo sangue do Cordeiro? Se a vitória é promovida por Cristo e o derramar do seu sangue, como eu e você podemos vencer com algo que não somos exatamente nós quem fazemos? Foi Cristo quem fez. No entanto, nós entendemos que tudo se origina na morte, no sacrifício de Cristo, obviamente seguido da sua ressurreição, mas envolve a necessidade tanto de um entendimento como de uma aplicação, de uma apropriação prática de fé. E é a respeito disso que eu quero poder falar com você nesse instante. Hebreus capítulo 11, verso 28, falando sobre Moisés, diz: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. A palavra de Deus nos mostra várias aplicações práticas de eventos do Antigo Testamento na ótica e na lente da nova aliança, daquilo que se consumou, se cumpriu no Novo Testamento. E um desses elementos tem a ver com a Páscoa instituída por Deus, justamente no momento em que a nação de Israel sai do Egito, onde Deus os liberta do jugo da escravidão de um tirano, Faraó, para que eles se tornassem o seu povo. E a Bíblia nos mostra que o ato final, a intervenção final, com a última das 10 pragas, que era a morte dos primogênitos, é o momento onde o povo celebra a Páscoa e dessa forma consuma a sua libertação. Deus havia anunciado que o anjo exterminador passaria e que os primogênitos seriam mortos. Mas a orientação que Deus deu é: tomem do sangue desse Cordeiro da Páscoa, coloquem nos umbrais das portas. E Deus declarou: o anjo da morte não tocará nenhuma casa marcada pelo sangue. E aqui eu e você precisamos entender uma figura. Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 5, e diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, Cristo está para nós da mesma forma como o Cordeiro da Páscoa estava para eles. Assim como o sangue do sacrifício daquele Cordeiro os protegeu do anjo da morte, o sangue de Cristo também nos guarda e nos protege. Então, quando falamos a respeito da vitória sobre Satanás, como o texto de Apocalipse 12 menciona, nós precisamos entender que há um paralelo. Então, quando Cristo morre na cruz, nós sabemos que a vitória de Deus foi consumada sobre o reino das trevas. Colossenses capítulo 2, por exemplo, no verso 14, diz que o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, e nos era contrário, Deus removeu do nosso meio, cravou na cruz. E o verso seguinte segue dizendo: e despojando os principados e potestades, triunfou deles na cruz. No momento em que nosso Senhor morre, seu sangue é derramado, uma vitória está sendo estabelecida em relação ao reino das trevas. Quando olhamos para as declarações da palavra de Deus, o próprio livro de Hebreus nos aponta essa questão da vitória. Hebreus 2, 14 e 15 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Novamente vemos a vitória de Jesus sobre o diabo, e isso relacionado com a sua morte. Então, quando falamos do sangue do sacrifício, o mesmo sangue usado e aplicado em nós para nos purificar, temos a vitória de Cristo sendo estabelecida. Mas o fato de que Cristo venceu o reino das trevas não impõe automaticamente sobre a vida de cada um de nós essa vitória.
Isso precisa de conhecimento e precisa de apropriação. Então, quando Deus dá instrução, peguem do sangue do Cordeiro, coloquem nos umbrais das suas portas, nós temos uma figura de algo que é muito claro no Novo Testamento, que se chama apropriação da fé. Paulo escreve a Timóteo e diz, toma posse da vida eterna. Significa que pela fé eu e você nos apropriamos de algo ao qual temos direito, mas que sem essa apropriação de fé não acontecerá de maneira automática. Ou seja, precisamos entender o que o sangue de Jesus fez por nós e precisamos corresponder a esse entendimento com fé e apropriação. E quando falamos do sangue, há um elemento que diz respeito, à purificação dos nossos pecados, mas há outro que diz respeito à redenção. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 7, a Bíblia falando de Jesus diz, nele temos a redenção pelo seu sangue. O que é a redenção? A redenção, na verdade, é o resgate de uma propriedade. É um ato de compra. É por isso que Colossenses 2,14, que eu citei, diz que ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Por trás da figura de redenção, nós temos uma ilustração muito clara de uma transação comercial. E em primeira carta de Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, a palavra de Deus nos diz no verso 18, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Verso 20 diz, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Quando a palavra de Deus mostra que nós não fomos comprados com prata, com ouro, está dizendo não foi dinheiro, não é a moeda corrente, a moeda de pagamento foi outra. Essa moeda é o sangue. O livro de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Uma das razões pelas quais foi instituído no Antigo Testamento e também no Novo, a proibição de nos alimentarmos de sangue, é porque Deus enfatiza no sangue está a vida. E era necessário que a vida de um substituto inocente, sem pecado, fosse entregue para o nosso resgate. Então, quando nós falamos sobre o sangue de Jesus, ele não é necessariamente uma arma que eu e você usamos para vencer o inimigo. Ele é a moeda de compra, ele é o meio de resgate. Mas depois, quando na celebração da Páscoa eles pegam aquele sangue e colocam no umbral da porta, não era o sangue de um animal que iria proteger a casa deles. Aliás, Hebreus capítulo 12, verso 3 diz, o sangue vos será por sinal. Se o sangue de um animal protegesse a casa, tinha gente até hoje colocando sangue, não só no umbral, das portas, na porta, na parede, no telhado, no portão, mas aquilo era um sinal, uma espécie de ato profético. Eles estavam fazendo uma declaração que ecoava ao longo dos séculos. Um dia, o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo morrerá por nós da mesma forma como sacrificamos esse Cordeiro da Páscoa. Um dia, o sangue nos comprará para Deus. O sangue de Jesus será a moeda de pagamento do nosso resgate. E a partir do momento que fomos comprados, nós usamos esse sangue como um lembrete de que agora somos propriedade de Deus. Deus diz, onde houvesse a marca do sangue, quando o anjo da morte passasse, não entraria, porque Deus diz, eu mesmo vou defender a casa. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu defendo aquilo que é meu. Mas se alguém não colocasse o sangue no umbral da porta, não seria protegido. Porque essa vitória no reino espiritual, embora disponibilizada, ela precisa de apropriação. E quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus ensina, precisamos compreender que por trás do sangue há um resgate. Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10 diz, e cantava um cântico novo, dizendo, digno é o Cordeiro de abrir o livro com seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. A Bíblia diz, com seu sangue compraste para Deus. O sangue de Jesus oferece não apenas perdão, não apenas purificação, mas ele é um meio de compra. Isso nos estabeleceu como propriedade de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro escreve e diz, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, e ainda em referência ao que Deus diz sobre essa nação, que celebrou a Páscoa e saiu do Egito. Ele diz, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus.
Em Êxodo 19, versos 5 e 6, você vê Deus dizendo sobre eles: vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então o entendimento do resgate, que nos leva a reconhecer Deus como nosso dono e nos leva, portanto, a nos reconhecer como sua propriedade, nos dá um entendimento de que Deus guarda aquilo que é dele. Essa consciência, com uma apropriação de fé daquilo que determina o nosso resgate, ela também se torna a nossa proteção, porque é um ato voluntário onde nos colocamos, falando a linguagem do Salmo 91, debaixo das asas do Altíssimo, aonde escolhemos por fé descansar nesse lugar de proteção e, de fato, estamos abrigados, guardados, e pode ser dito de nós aquilo que foi dito a respeito daquelas pessoas em Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu e você podemos intencionalmente, a partir do momento em que compreendemos a obra de Deus, entendemos que o sangue não apenas nos purificou, mas nos comprou e nos colocou nesse lugar, podemos e devemos entender e reconhecer que na condição de propriedade de Deus, estamos debaixo do seu cuidado, estamos debaixo da sua proteção e nos apropriamos disso por fé. Então, de repente, ao entender essas verdades bíblicas, tudo aquilo que me ensinaram na infância, sobre clamar o poder do sangue de Jesus, me fez entender que o sangue não era necessariamente uma arma que feria o inimigo. O derramar do sangue na morte de Jesus garantiu a derrota do inimigo, mas clamar pelo sangue era algo semelhante ao que eles na primeira Páscoa fizeram. Ao colocá-lo nos umbrais das portas, eles estavam dizendo: nós nos apropriamos dos benefícios desse sangue. Pela fé, nós tomamos posse disso. E eu quero te encorajar a também se apropriar disso. Não importa se você ainda não se rendeu a Cristo e quer reconhecer o ato de compra dele e pertencer a ele, ou mesmo se precisa da proteção dele. Creia na mensagem, se aproprie dela, desfrute da sua proteção e celebre a vitória de Cristo por meio do sangue.